Um, dois, três. Entrevista com Hélio Augusto Ferreira Jorge, gestor executivo do Sindifran, realizada no dia 13 de agosto de 2012, na sede do Sindifran. Sindifranca, isso. Muito bem. Bom, senhor Hélio, eu gostaria que fizesse uma apresentação geral, falando do seu tempo de trabalho na área, como você acabou se inserindo nessa área, né, por que atua nela, enfim, e qual é hoje sua principal função. Bom, na verdade, eu comecei, depois de formado como engenheiro mecânico, eu tive, primeiro na minha formação, foi a Dow Química do Brasil, onde eu entrei na área de processamento de dados. Eu era analista de sistemas de processamento, porque eu fiz vários cursos na IBM e isso me habilitou a ser analista de sistemas, e eu fui contratado pela Dow Química do Brasil para ser analista de sistema deles lá. E logo eles compraram lá um sistema de computador IBM que tinha o laboratório Le Petit. Eles compraram o laboratório e a gente começou a trabalhar dentro lá desse sistema de computador do Le Petit, né, via Dow Química do Brasil. Eu permaneci lá algum tempo, depois eu vim para Samelo, Calçado Samelo, em Franca. Na Calçado Samelo eu fiquei vários anos, acho, se não me engano, 4 ou 5 anos, cuidando ainda da área de processamento de dados. Continuei como analista de sistemas e depois aí eu passei para a área de produção. Mais ou menos no meio do processo eu comecei a liderar a área industrial da Samelo, né? Então a área de produção, né, que era a minha especialidade mesmo. Ocorrido alguns anos aí, eu fui para trabalhar em Novo Hamburgo, em fábricas de calçados lá no sul, né, também como gerente industrial já. E aí eu comecei no Calçados Brochir, em Novo Hamburgo, depois fui para Ortopé, em Gramado, né, calçados infantis. Trabalhei vários anos lá. E depois eu fui para o Nordeste, para Calçados Democrata, onde eu montei 2 fábricas de calçados para eles lá no Nordeste, uma em Santa Quitéria e a outra em Camusim, no interior do estado, iniciando fábrica lá com mão de obra sem especialização nenhuma, onde nós fizemos vários treinamentos associados com o Senai para poder treinar a mão de obra, e montamos 2 fábricas. E hoje essas 2 fábricas são os principais produtoras de calçados da Democrata. Hoje ela não tem nenhuma fábrica mais aqui no sul, aqui em São Paulo. Ela transferiu tudo para lá por problema de custos, né, de mão de obra, custos salariais, essa coisa, e ela montou lá. Hoje ela não produz mais nenhum calçado aqui. Depois da Democrata eu fui para fábrica de calçados aí, a Marluvas, né, aqui em 2 de Campos, uma fábrica que produz 20 mil pares por dia, em 3 turnos, e trabalhei algum tempo com eles lá até 2008. E em 2009 eu vim para o sindicato da indústria. No sindicato, o meu trabalho aqui é um trabalho voltado para gestão do próprio sindicato, gestão financeira, administrativa do próprio sindicato, mas também com relação à assistência às indústrias de calçado naquilo que elas precisam na área industrial. Quer dizer, eu sou consultor delas na área industrial. Qualquer problema que eles tenham relativo à produção de calçados, relativo vamos dizer assim, eficiência da produção no piso de fábrica, eles consultam e a gente passa algumas ideias para eles, visita a fábrica, olha o fluxo de produção, se está correto, e instrui a eles de como eles deveriam fazer para produzir bem, produzir bastante e produzir com economia, né, de escala, economia de custo, para que eles tenham acesso ao mercado nacional e até o mercado internacional. Então,
essa é a minha função aqui no sindicato, além da gestão, fazer também uma assistência técnica às indústrias de pequeno, médio e grande porte até, a gente já atendeu aqui. Então essa é a minha função aqui no sindicato hoje. Nesse período na Samelo, no Democrata, quando foi mais ou menos? Na Democrata eu trabalhei de 2001 até 2006. 2007. Depois eu fui para Marluvas, né? Até 2008. Fiquei 2007, 2008, isso, na Marluvas 2008, isso. E aí eu vim para cá, para o sindicato, em 2009. Na Samelo foi anterior, né? Samelo foi bem anterior. Samelo foi 70, 71, logo que eu formei, eu fui para DAO, 71, 73 eu fiquei na Samelo até 77, 78, fiquei 5 anos. Essa área, por que área industrial? De calçados, alguma identidade? Na verdade, houve aí uma coincidência de fatos, né? Como minha família mudou para Franca, eu estava aqui, me formei em Uberlândia, na Faculdade Federal de Engenharia, e aí eu fui para São Paulo, né, procurar meu primeiro emprego, e encontrei lá a Dalquímica como meu primeiro emprego na área de informática, que era uma área interessante, uma área nova, né, que estava começando naquela época, uma área muito interessante. E eu comecei meu trabalho lá. E me desenvolvi bastante nessa área de informática. E um dia, por acaso, viajando para Franca, eu encontrei o diretor da Samelo, seu Wilson Sabo de Mello, e a gente começou a trocar ideias e tal, e ele viu que eu seria interessante para a indústria dele, que ele estava começando aqui a Missami, né, que é uma holding do grupo Samelo chamada Missami, e essa holding estava precisando de um analista de sistemas. Então ele me tirou de São Paulo da Dow e me trouxe para Franca, que era meu interesse, porque já tinham começado a nascer meus filhos e tal, e eu vi com São Paulo um problema para eu criar meus filhos lá. Então eu vim para cá, comecei a trabalhar aqui na Samelo, me desenvolvi bastante e achei um meio de entender bastante da área calçadista. Foi aí que eu comecei a me interessar pelo calçado, pela produção industrial de calçado, que eu vi que era uma produção em série, um negócio muito interessante, mas que exigia muita habilidade de manobrar, de gerenciar uma fábrica. Então foi aí que eu comecei a interessar bastante por calçado. Foi na Samelo, né? Como dentro da indústria de calçados, entrando um pouco já no próprio desenvolvimento tecnológico, enfim, como são feitos projetos de novos maquinários e tecnologia para o setor calçadista? O que dá para falar dos objetivos desse desenvolvimento tecnológicos? Tem alguma influência indiana, italiana? Sim. As necessidades tecnológicas, demandas, como que isso é processado na indústria de calçado? Olha, a indústria de calçado em Franca ela data de 1897, então ela já tem 190 anos já de formação. Ela começou por acaso quando passavam por aqui os romeiros e tal, né? E foi uma indústria que se desenvolveu com o tempo, né? Ela foi se desenvolvendo, mas o desenvolvimento maior que ela teve foi feito pela própria Samelo, quando a Samelo foi criada em 1900 e, se não me engano, 40 e alguma coisa, 1946, 47, e aí a Samelo se desenvolveu muito e começou a buscar tecnologia na Itália relativa a máquinas e também na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era muito desenvolvida na época, com máquinas para curtumes e máquinas para calçados, algumas delas específicas. E aí
a Samelo começou a ter contato com a Tchecoslováquia e também com a Itália e trazer equipamento e técnicos que conheciam modelagem, conheciam o processo industrial melhor do que nós, e foi ampliando esse quadro produtivo dela, mas com muita especificidade, com muita propriedade, porque ela conseguiu, né, aliar o que ela tinha aqui de mão de obra, adaptar o que os italianos faziam com as suas máquinas italianas e também com as máquinas dos tchecos. Então houve aí uma fusão Itália-Tchecoslováquia, onde se aproveitou o melhor de cada lugar, trazendo para a indústria calçadista francana um desenvolvimento até fora do comum, né? E a Samelo conseguiu com isso um destaque nacional, quer dizer, ela é uma das empresas mais desenvolvidas tecnologicamente, mais do que qualquer uma outra no Brasil, exatamente porque foi procurar na Itália, foi procurar na Tchecoslováquia, onde existia máquinas, equipamentos e até mão de obra especializada, e trouxe para cá para adaptar a situação brasileira. E esse desenvolvimento do maquinário hoje, como é que se daria? Olha, demanda, tem uma linha própria? Qual é vamos dizer, o limite também da colocação de novas máquinas e tecnologias no setor calçadista? Assim? O que aconteceu foi o seguinte, paralelo a isso, foram desenvolvidas em Franca 2 ou 3 empresas, umas que produzem máquinas de costura, outras que produzem máquinas produtivas da área industrial de calçados. Essas empresas começaram a copiar, a adaptar máquinas estrangeiras para o mercado nacional. Uma delas é a Máquinas Pop, outra é a Máquinas Ivomac, né, que é a máquina de costura. Essa tecnologia da Ivomac veio de máquinas de costura alemã, quer dizer, que também vinham para Samelo, né, onde a parte industrial de costura do cabedal, que é a parte superior do calçado, essa costura era feita com máquinas compradas da Alemanha, máquinas da FAF. E essas empresas francanas, produtoras de máquinas, começaram a se adaptar para também produzir máquinas para o mercado nacional, baseado na estrutura que tinham essas máquinas estrangeiras, Tchecoslováquia, Alemã na parte de costura e a parte industrial da Itália. Então eles começaram a adaptar esses equipamentos para o nosso sistema aqui, né? O couro mais grosso, um couro assim diferenciado, que necessitava de máquinas com maior robustez, com maior força, com maior, vamos dizer, especificidade. Então eles começaram a desenvolver aqui. Nessa época não se parou de importar, pelo contrário, continuou se importando, mas coisas diferentes, coisas específicas, mas não mais as anteriores que já estavam sendo produzidas no Brasil, por esses produtores industriais francanos. Tem algum desenvolvimento tecnológico de maquinário que a gente pode dizer que é de Franca mesmo, que atende uma demanda específica, ou ainda hoje a maioria é inspirado em tecnologia produzida lá fora? Olha, alguma coisa foi adaptada. Por exemplo, as máquinas de costura da FAF, elas tiveram uma adaptação de uma coluna que foi feita por um francano para se costurar cabedais com costura que fosse arredondada ou que fosse, vamos dizer assim, criando como se fosse um volume da forma. Quer dizer, ela tinha o que a gente chama de embreagem, ela era costurada, enrugada, fazendo a volta, fazendo o contorno da forma. Então essa coluna permitiu que se fizesse isso, entendeu? E aí o que acontece? Essa embreagem, essa costura do calçado já com o contorno da forma quase certo, facilitava na hora de montar, porque você calçava o cabedal na forma já com esse contorno, com essa volta, e facilitava a montagem para não dar ruga. O calçado não tinha ruga, porque exatamente essa coluna
facilitava na hora de costurar, porque nem todas as costuras eram planas e retas, eram curvas e realmente com uma embreagem, um certo contorno que era feito, entendeu? Então, essa invenção aí da coluna da máquina de costura, inclusive foi levada depois para a Alemanha, entendeu? Foi vendida no mercado internacional, mas foi uma adaptação nossa aqui para o sistema, foi feito aqui. Agora, com relação à máquina de produção industrial, nós adaptamos a esteira de produção. Aquela esteira contínua de produção que começou a aparecer no Brasil, aquilo foi uma adaptação de uma esteira manual que existia na Itália, que era empurrada com a mão, certo? A nossa já era automática e ela andava sozinha, você entendeu? E existia um regulador de velocidade que você fazia adaptação dessa esteira à sua linha de produção. Dependendo do grau de dificuldade, você desacelerava a esteira e do grau de facilidade você acelerava a esteira, quer dizer, você tinha condição de produzir mais rápido. Então, independentemente da vontade do operador, a esteira fazia com que você fizesse ela produzir mais rápido ou mais devagar, dependendo do grau de dificuldade que tinha o sapato, certo? Então, isso aí foi adaptado também e depois essa esteira foi produzida no Brasil. Máquinas, por exemplo, de secar calçado, de fazer o sapato se adaptar à forma, porque ele era calçado na forma, montado na forma, e depois ele passava num forno chamado forno conformador. Esse forno conformador já foi uma definição brasileira, já foi adaptado assim para as condições, feito para as condições brasileiras, porque o nosso couro tinha uma resistência diferente, muito maior, era um couro até certo ponto mais grosso, mas com uma qualidade muito boa, mas ele exigia uma temperatura, para ele se ajustar à forma, uma temperatura um pouco mais alta do que o calçado estrangeiro, o couro estrangeiro que viesse para cá para ser feito. Nessa época já existia o cromo alemão, né? Então o cromo alemão e existia o cromo brasileiro, né? Não era muito parecido, mas era tão bom quanto, né? E isso tudo foi sendo adaptado. Por exemplo, as máquinas de escovar sapato, os italianos tinham uma máquina que era num eixo só. Ela tinha várias escovas para você escovar o sapato na cor que ele vinha. Se vinha o sapato marrom, ele escovava marrom, mas já estava no eixo rodando. Se vinha o preto, ele escovava o preto. Se vinha o cinza, ele escovava na escova cinza. Mas todas elas no mesmo eixo. O que nós fizemos aqui no Brasil? Nós fizemos uma esteira que ela rodava o eixo. Ela tinha 2, 3 eixos que você automaticamente mudava esse eixo. Dependendo da cor do sapato que vinha, você mudava o eixo e continuava rodando. Isso foi uma adaptação que nós fizemos aí. Até um certo tempo isso aí movimentou. Depois, como instituiu-se no Brasil ou marrom ou preto, então isso aí acabou sendo deixado de lado, acabou caindo em desuso, né? Mas até pouco tempo isso aí existia nas fábricas, né? E sempre foi um problema para o operador, porque vem um sapato preto, vem um marrom, vem um roxo, vem um não sei o quê, e ele tinha que estar se adaptando àquilo, né? Até que um dia alguém disse, não, peraí, o homem só usa sapato marrom e preto, não precisamos fazer outra cor, né? Quando vai fazer um sapato especial, você escova ele fora da linha, faz alguma coisa fora da linha, mas não na linha normal de produção. Então isso aí foi adaptado. Uma outra coisa que foi feita no Brasil recentemente é a forma que ela tem um chip que diz o tamanho dela, a numeração dela. Então, quando ela passa numa esteira, existe um robô, um leitor, que lê o tamanho daquela forma e ajusta a máquina de monta-bico, ajusta a máquina de monta-lado e ajusta a máquina de montar a parte traseira. E o que mais ainda? Ele ajusta, quando você vai injetar direto no cabedal, ele coloca já na forma de injeção correta,
né? Ele não coloca no número errado, como ele tem o número certo. E a esteira de injeção tem 48 estações, ele espera e coloca na estação certa de injetar aquele tamanho de calçado. Então já vai injetar a sola no tamanho certo, quando é sola de PU ou sola de TR, que é injetada direto no cabedal. Então isso aí já existe hoje no Brasil. Inclusive a máquina que aspera, quando ela não é injetada direto, por exemplo, a máquina que aspera o solado, para você colar a sola, existe um robô que aspera. Existe um leitor nesse robô que também indica o tamanho da forma para ele fazer a aspiração correta no contorno dessa forma. Quer dizer, ele não sai do lugar, ele não lixa mais nem menos, ele lixa o tamanho correto dela via esse leitor de um chip eletrônico que a forma tem. Então, isso aí já existe hoje também. É claro que a maioria das indústrias em Franca são indústrias simples, indústrias médias e pequenas. Só para você ter uma ideia, o sindicato tem 328 associados. Desses 328, vamos dizer, 80% são micro e pequenas empresas, que não têm essa tecnologia. E eles trabalham mais com a mão de obra artesanal, porque o sapato é intenso em mão de obra. É a indústria que mais proporciona a contratação de empregados. Por quê? Porque é de mão de obra intensa. A indústria calçadista, ela depende muito da mão de obra. O calçado é ainda artesanal. Quando eu falei de chip, de forma, de lixação automática, isso é mais para sapato, por exemplo, de segurança, que é um modelo só, um tipo só, um jeito só. Então, isso vale para o calçado de segurança. Agora, para esse calçado nosso, o calçado casual, o calçado fino, tanto feminino como masculino, isso aí é tudo feito à mão mesmo, é artesanal. Todas as operações que são em número de 58, elas são todas artesanais, certo? A maioria delas, não tem nada a não ser a máquina de montar bico que puxa e monta o bico, a máquina de montar lado, que também é um montador que faz todo o esforço de montagem dela, e a máquina de montar traseira, essa também é automática, você coloca lá, ela vira o couro, está montado, né? O resto é tudo manual, não existe mais nada, inclusive consertos, ajustes, tudo manual, nada é feito por máquina, certo? Essa característica da indústria do calçado chama muita atenção, porque é um pouco entender quais são esses limites mesmo da possibilidade de ter uma indústria totalmente informatizada ou nos modos de outras indústrias. A informatização serve para a indústria calçadista, essa artesanal, serve só para você dizer se o lote está pronto, ou se ele está parado em algum lugar por alguma deficiência, ou falta de uma matéria-prima, ou falta de um cadarço, ou falta da caixa da embalagem. Isso, a informática serve, porque quando você vai passando a ficha de 12 pares, porque normalmente o calçado é feito em ficha de 12 pares, nunca é mais e nunca é menos, né? Sempre em ficha de 12. Mesmo que o pedido seja muito grande, o planejamento sempre divide em 12 pares, de 12 em 12. E esses 12 pares, eles caminham juntos, caminham num lote só. E ele entra na linha de produção e sai num lote só. Quando tem algum com defeito e que é necessário conserto ou troca de alguma peça, segura-se o lote todo, vai consertar a peça e depois volta. Então a informática serve para mostrar o lote que está parado e qual o sapato que está parado naquele lote, para poder se tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, porque aquilo tem data para sair, tem data para ser exportado, então não pode haver nenhum atraso. Então, normalmente, a informática entra no processo de controlar e planejar a produção, né? Controle e planejamento de produção. A informática, no caso do calçado de segurança, ela é muito boa, porque ela entra na leitura do chip, da aspiração, da injeção direta no cabedal, que você injeta o solado, uma série de coisas, mas é só até aí.
Apareceram ultimamente, por exemplo, máquinas de costura automática. A Orisol, por exemplo, os israelenses produziram máquina que costura automaticamente. Você coloca o cabedal num escaninho, ela faz a leitura da borda e costura o cabedal, inclusive com a própria embreagem, tudo certinho. Ela faz essa costura. Só que isso só serve para sapato padronizado, quando você vai fazer grandes lotes iguais. Não serve para fazer calçado, por exemplo, que nem o nosso calçado casual, o calçado fino, o calçado nosso que a gente usa aí, que é um calçado mais chique e tal. Não serve, porque ficaria muito caro o processo, porque você tem que fazer uma matriz para cada modelo e para cada número de calçado que você vai produzir. Então isso encarece muito o processo e não é feito. Então só serve, essas máquinas de costura automática só serve para você produzir calçados em séries, grandes lotes, que você vai produzir muito do número 36, muito do 37, muito do 38, muito do 39 e assim por diante. Apesar da grade continuar como 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Que começa do 37 e vai até o 42. Né? Então, o lote é feito assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, certo? Então, são 6 números que são produzidos normalmente no lote. É claro que quando o cara quer 43, 44, fichas de números maiores, a gente estende esse lote de 12 para 14, para 15 pares. Mas isso não é muito comum. Quando você estende isso, você ou passa do 39 para o 44, faz alguma mexida aí para o planejamento poder dar certo. Entendi. Como que você entende a questão do Fordismo, Taylorismo e como isso se relaciona na indústria? Cheguei a ver imagens, por exemplo, dos anos 70 da Samelo, tentando, talvez, não sei se foi uma experiência, como foi aquilo, de uma esteira única. Depois parece que isso foi dividido em algumas esteiras dentro da indústria. Como que era? Na verdade, a gente produzia na Samelo e em outras empresas com uma esteira só. Por quê? Porque aquela esteira, ela produzia todos os tipos de calçado. É como eu falei para você. Aí a lixadeira tinha que ter 3 rolos diferentes, a máquina de ilustrar, as escovas de lustre tinha que ter 4 tipos diferentes, porque era um problema que vinha todo tipo de calçado naquela esteira. Aí o que o pessoal chegou à conclusão? De que se nós tivéssemos 3 ou 4 esteiras, a gente podia separar os produtos por tipo de produto. Então isso facilitaria a produção, porque você passa a produzir o mesmo calçado na mesma esteira com um tempo definido de produção. E o calçado mais difícil numa outra esteira com um tempo maior, um giro menor da esteira. Ela giraria mais devagar, daria mais tempo para o operador trabalhar o calçado mais difícil. Então foi essa decisão que houve da separação das esteiras, por grau de dificuldade. Porque você dá um tempo para um determinado calçado que tem 10 ou 15 costuras e para um que tem 3, o tempo é diferente. Então a velocidade da esteira para aquele calçado ficou lenta, e para o que tem muito produto ficou rápida demais, muita costura, ficou rápida demais. Então a gente adaptou para cada esteira um tipo de produto diferente. A Samelo na época chegou a ter 4, 5 esteiras de produção, né, para calçados diferentes. Ela fazia um calçado social, que nem o Samelo principal que se vendia na época, e fazia também o Dockside, que era um sapato que a Samelo trouxe para o Brasil na época, era o veleiro, que era um calçado que a sola dele era costurada, a sola de borracha era costurada no cabedal. Então ele passava por uma costura, ele não era só colado, ele também era costurado. Só que o sapato masculino social, a sola de couro tinha que se abrir, a gente chamava de uma valetinha pequena que você levantava a parte do solado de couro, abria, virava para cima, passava a costura só na parte do bico,
até o meio do calçado, e depois isso aqui passava a cola e fechava, então você não via costura, a costura ficava para o lado de dentro do calçado. Quando você colocava a palmilha forro, você também continuava não vendo a costura, mas o sapato tinha uma segurança muito grande, sabe? Esse tipo de costura que a gente fazia no sapato social era tão forte, que você usava o calçado, depois de 2 ou 3 anos, que você percebia, ao gastar a sola, que ele tinha uma costura embaixo. Começava a aparecer essa costura. E essa costura facilitava com que o pessoal pudesse trocar o solado. Você podia ir no sapateiro, o sapateiro tirava essa parte que cobria a costura, abria o calçado, ele podia desmontar aquilo, né? Botava o calçado numa forma e punha outra sola colada, que ele colaria com perfeição. Então dava até para fazer isso, né? O salto também era removível, você podia, como ele era pregado, você podia também trocar o salto caso ele gastasse. Hoje em dia isso não vale mais a pena, né? Melhor você comprar um sapato novo do que trocar um salto, trocar uma sola. Já o sapato de borracha, que tinha solado de borracha e a mesma costura, ele era colado, ele era primeiro colado, depois ele era costurado até o salto. Inclusive o salto era costurado. Quer dizer, é um sapato de uma segurança total. Hoje em dia é muito difícil alguém usar uma máquina de costura dessa aí. Inclusive essa máquina de costura do solado foi copiada da Tchecoslováquia e a Ivomac fabrica ela até hoje. Para quem gosta e quer produzir um calçado, vamos dizer, igual o calçado em inglês, né, o Goodyear, a gente chamava de Goodyear Welted, essa que você virava a beiradinha da sola de couro e costurava o calçado e depois colava aquela parte para você não ver a costura. Era um tipo de montagem Goodyear, né? Goodyear Welted, Goodyear com uma montagem diferente. Então esse tipo de coisa hoje acho que pouquíssimas indústrias fazem no Brasil hoje. Se não me engano, tem um italiano em São Paulo que ainda continua fazendo esse sapato desse tipo. Mas é muito difícil você achar alguém que produza dessa maneira. Hoje os sapatos são produzidos em série, rápido, num custo rápido e sem muita tecnologia. Montado, colado. No tempo da Samelo existia também o que a gente chamava de alma de aço, que era um pedaço de ferro, mais ou menos aí de uns 16, 17 centímetros, dependendo do tamanho do sapato, que ele era colocado iniciando uns 2 centímetros para dentro do salto e o resto para a sola, para o lado de dentro da sola. Por que esse tipo de metal? Para você não dobrar o calçado no meio, para você não ter dor nas costas. Todo o calçado com essa alma de aço fazia com que você dobrasse o sapato só aonde ele deveria dobrar, que era na parte da frente, no meio do sapato. Em você andar, você dobrava aquela parte. Mas a alma de aço impedia que você dobrasse ele antes. Então isso não deixava você ter dor nas costas. Você podia caminhar o dia inteiro, podia fazer o que você quisesse, que não tinha dor. Hoje em dia o sapato não tem mais isso, sabe? Você pega um sapato aí, qualquer, você dobra, ele dobra, entendeu? A alma de aço vinha até aqui, e ela não, daqui a aqui, e ela não deixava você dobrar o sapato assim, né? Aí alguém achou que não, que facilitaria, que fica um sapato mais macio, mais fácil, mas realmente fica, mas só que você pode usar esse sapato por pouco tempo. Não dá para você usar muito tempo um calçado sem uma alma de aço, porque você vai ficar com dor nas costas. Você vai caminhar, mas não por muito tempo, né? E foi isso que aconteceu, né? Essa evolução do calçado, acho que até em certo ponto foi até prejudicial, em vez de ajudar, atrapalhou um pouco, né? Isso tudo por conta do custo, por conta da rapidez de ser produzido, né? Por conta de que o cara tem que fazer um sapato mais barato para ele ser competitivo. Então ele foi tirando esses acessórios do sapato. E essa retirada
houve um prejuízo para quem caminha, para quem gosta de ter um sapato confortável, um sapato bom. É um sapato que teria que ter alma de aço. No entanto, hoje não tem mais. Ninguém produz mais. Não. Dificilmente se acha alguém que produza isso assim. Como você entende, Hélio, a questão de reestruturação produtiva e toyotismo hoje? Olha, eu acho que eu nem respondi primeiro a sua do Taylor lá e tal, né? Eu diria para você o seguinte, o Taylor, por exemplo, influenciou muito a fábrica de calçado em termos de você fazer uma produção em série contínua. Isso aí facilitou muito, porque a indústria até hoje é assim. Ela não saiu disso aí, ela não passou dessa fase e ela não chegou a ser automatizada. Porque não tem como, é artesanal, não dá para fazer de outro jeito. Como o Charlie Chaplin lá aplicava, torcia o parafuso com a chave lá, hoje o operador do calçado, ele tem que aspirar com a mão, ele tem que escovar usando a mão, ele tem que fazer tudo usando a mão, é artesanal. Se o sapato for bem feito, for um sapato de categoria, um sapato bom, ele é muito artesanal, certo? As 58 operações dele inclui o operador nelas. Dificilmente isso é feito só por máquina. E com relação, por exemplo, você fala aí ao toyotismo, ao Toyota, isso valeu e vale para você fazer a parte do cabedal, a parte de cima. É o corte, a preparação e o pesponto. Isso vale porque você pode trabalhar com lotes definidos e trabalhar com tempo onde você coloca ali os operadores, um operador fazendo mais de uma função. Porque o que é a Toyota? A Toyota, o operador trabalha em pé, ele faz mais de uma função e faz com que a produção saia mais rápido. Em alguns calçados, isso aí é perfeitamente normal, né? E dá para fazer, dá para usar isso aí. Agora, nós temos alguns problemas, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, que não permite muito que a gente use o taylorismo, o toyotismo no Brasil. Por que que não? Porque eles acham que os operadores todos devem trabalhar sentado. Eles proíbem na indústria do calçado que se trabalhe em pé. E o toyotismo só funciona, pelo que eu conheço na indústria de calçado, se você puder ter um operador que trabalhe em pé. Por quê? Porque ele vai fazer mais de uma função em mais de uma máquina. Ele não fica só num posto de trabalho, ele anda em 2, 3 postos de trabalho, às vezes até 4, né? Fazendo operações diferentes dentro daquele conjunto, daquele né, de produção que ele tem. Desculpa, não, vai sair isso. Alô? Tudo bom? Good morning. Vamos. Na hora do almoço nós levamos. Vamos sim. Porque eu tenho que comprar aquelas lixas lá do cara da piscina, né? E aí a gente leva ele para lavar. Viu? Ele não tem que atender. É assim mesmo. Esse aí não tem como. Então, o Ministério do Trabalho atrapalha um pouco isso aí, sabe? Porque eles não permitem que o cara trabalhe em pé. A jornada de trabalho tem que ser feita sentado, com cadeira ergonômica, com máquina de corte automático de linha, com remate automático de costura. Então tem um monte de coisa aí que eles andaram exigindo. Foi bom isso aí, né? A máquina de costura, por exemplo, com um arremate automático é bom porque ela não descostura, porque a máquina própria faz o arremate. O corta-linha, por exemplo, facilitou porque o cara diminui, ele não precisa ir lá pegar uma tesourinha para cortar. A própria máquina corta a linha quando termina aquela operação de costura do cabedal. Então isso foi bom. Mas o trabalho assentado é que é mais complicado porque eles falam que dá problema de saúde, uma série de coisas, então isso ocasiona aí
um certo impedimento de se fazer esse taylorismo aí. Aliás, o toyotismo na produção de calçados. Mas eu acho que dá para fazer sim na parte de costura do cabedal, né? Porque você imagina, o sapato ele tem que ser cortado. Ele pode ser cortado hoje, ele é cortado numa máquina de corte automática, certo? Ele é cortado numa máquina de corte laser ou de corte jato d'água ou de corte a faca mesmo, mas é automático. Não é, a maioria das fábricas grandes hoje não usam mais o balancinho de corte para cortar cabedal, usa máquina automática. E o que isso melhora? Faz com que haja economia de couro, maior eficiência, maior rapidez, né? Você consegue fazer um volume muito maior do que cortado à mão, com menos operadores. Isso aí diminuiu a quantidade de mão de obra. Agora, a preparação, o que é a preparação que vem depois do corte? É você chanfrar as peças, é você deixar as peças preparadas para que você possa costurar. Se a costura é de sapato com grande quantidade, no caso calçado de segurança, você pode pôr na máquina automática de costura, que é a Orisol Costura. Mas se não, é feito peça a peça, uma a uma, costura manual. Não tem outro jeito. Primeiro porque tem que mexer na cor da linha, né? Cada cor de sapato tem uma cor de linha, né, específica, ou é preto ou é marrom, mas você tem que estar trocando porque toda hora muda. Você tem que ter naquela costura um operador que tenha habilidade para costurar, porque a costura não pode ter borda maior do que 1 milímetro, 1,5 milímetros, senão o calçado fica feio. Isso quando é borda aparente. Quando é borda virada, que você não vê, por exemplo, a borda do couro, né, não vê o carnal do couro, a costura tem que ter uma precisão muito grande para que aquela beirada não arrebite, não vire para fora. Então a costura manual é o que dá o sentido ao calçado, é o que faz o calçado ser bonito ou feio. Não é só o design dele, não é só o modelo dele que faz o calçado ficar bonito, mas é a costura também. Porque se a costura for mal feita, o sapato vai ficar horrível, vai ficar muito feio. Então os pontos de costura tem que ser bem pequenininho, bem junto, não tão junto que corte o couro, porque senão se você puxar ele corta, mas nem tão longe que fique feio, entendeu? Tem que ter um ajuste aí. A gente tem um aparelho, como é que chama desses, um garfinho, né, que a gente coloca lá para verificar se tem 10 pontos por polegada, 12 pontos por polegada. A gente verifica isso dependendo do tipo de calçado que você vai fazer. Se é um calçado muito fino, os pontos têm que ser menores. Se é um calçado, por exemplo, para montanha, um calçado hiking, um calçado esportivo, então o ponto pode ser maior e a linha pode ser mais grossa. Mas no caso do calçado social, calçado casual, tem que ter uma linha mais fina e um ponto menor. Entendeu? Tudo isso é importante. Então, eu estava dizendo, se no pesponto você tem que ter uma mão de obra muito boa para pespontar esse calçado tão bem que deixe ele com uma aparência muito boa. E depois, se precisar colocar ilhós, coloque ilhós. Você também tem uma mão de obra com precisão. Se precisar, por exemplo, colocar forro, tem que forrar também dentro do pesponto, né? Colocar o forro nas peças e preparar esse cabedal para que ele chegue lá na montagem já com uma pré-formatação. Aí nós colocamos nas máquinas que a gente chama de pré-formatação, que são as máquinas que dão meio que um contorno da forma. São umas prensas quentes que você coloca o cabedal e ela prensa o cabedal contra duas peças e aí já dá uma meia conformação. Quando você coloca em cima da forma, ele já tem meio que, apesar de já ser costurado com embreagem, com tudo, ele já se adapta mais ainda à forma. Principalmente botas, a gente chama de cambragem. Você tem que cambrar a bota
porque senão ela não faz aquela volta do cano com o pé, ela enruga ali. Então tem que fazer aquela volta numa máquina de cambragem. Você cambra ali e depois você pode montar na forma, que não tem problema. A forma tem um cano um pouco mais alto, que ajuda também na montagem. Então eu falei do corte, falei da preparação, falei do pesponto, da preparação para a montagem e da montagem em si. A montagem tem primeiro você escala a forma com o tamanho do cabedal. A forma é 36 para um cabedal 36, você coloca os dois juntos, coloca o solado, coloca a palmilha, né, que vai junto para ser montado no calçado. Segunda operação vai ser você pegar a palmilha e pregar ela na forma, ou colar ela na forma, né? Hoje em dia não usa mais prego, mas cola, uma cola quente, você cola a palmilha na forma, né? Depois você veste o cabedal na forma e leva para a primeira máquina, que é a máquina de montar bico, né? Então você monta o bico primeiro, depois passa numa outra máquina que monta a lateral, depois a última é a que monta a parte traseira. Montou a parte traseira da forma, o calçado está pronto, ele está com a palmilha e está com o cabedal montado, virado para baixo. Aí ele vai para fazer a asperação. Você aspera, você tira as rugas dessa montagem na parte de baixo, você deixa ele o mais plano possível, mais aparado possível junto com a forma. Não pode lixar muito, porque senão ele corta. Quando você for andar, ele rasga. E aí, aspera bastante, lixa bem. E depois vai numa outra operação, onde ele passa cola em toda essa parte asperada. E aí depois aponta a sola. Aponta a sola, apontou a sola, o sapato está pronto. Se ele não tiver que ser costurado, como era, ou blaqueado, que a gente chamava, né, costurar o sapato no solado, ele já está pronto. Aí ele vai ser escovado, vai ser passado pasta, aí faz o make-up, né, faz a maquiagem do calçado. Você passa uma pomada, lustra ele bem, joga um brilho fosco, assim, bem pouquinho nele, passa num forno conformador e aí depois ele está pronto para ir para a caixa. Então essa é a sequência dentro da montagem, né? Não tem muito o que fazer. Chegando o lote de 12 pares, o operador verifica com a ficha quais são os números, as cores que tem, verifica se não faltou nenhum par, nenhum produto ali que você deve colocar na caixa, e veio o lote, ele já coloca numa caixa de 12 pares, o rótulo vem junto para ele também, ele já cola na caixa e já deixa disponível para ser despachado para o cliente. Então funciona assim. De elementos do toyotismo, além desse que você estava falando, o que mais que a gente poderia identificar que foi ou tentado ou adaptado na indústria de calçado? Então, falou do trabalhador aí que tem várias funções, né? Trabalhador multifuncional. Mas, por exemplo, questão de produção enxuta, com zero de estoque. Que no Japão eles falam o Kanban, gestão de produção de estoque. Trabalho em equipe, autogestionável, acho que mais na indústria automobilística acho que isso é utilizado. O Andon, o semáforo lá de regular a intensidade do trabalho. Estou colocando algumas que eu destaquei, né? Os ciclos de controle de qualidade, a integração do trabalhador à empresa. Isso acho que eu tinha visto no Mariner, que existia um trabalho que fazia assim, de motivação mesmo. A automação falou bastante, né? E as terceirizações. O que dá para colocar ainda, talvez, desses elementos que estão presentes, podem estar, e outros que são mais difíceis mesmo de se adaptar na indústria de calçado? Olha, eu diria para você, Tito, o seguinte: a indústria de calçados ela é muito artesanal e pouco se fez para poder melhorar isso aí, sabe? Inclusive as fábricas hoje, elas deveriam treinar melhor a mão de obra, aplicar mais o treinamento,
sabe, sugerir mais novidades para os operadores e tudo mais, mas eles não fazem isso aqui em Franca, sabe? Apesar de que nós temos aí o Senai, que é um organismo muito desenvolvido, provavelmente o melhor da América do Sul ou das Américas aqui em termos de calçados, né? Não temos outro no Brasil igual. O pessoal utiliza muito pouco, busca muito pouco tecnologia, muito pouco conhecimento em relação a como construir um calçado. Porque o que acontece é o seguinte: a maioria dos donos de fábrica hoje foram funcionários de fábricas no passado. Quer dizer, então, alguns deles acham que sabe tudo, que não precisa conhecer mais, que aquilo é o suficiente, o sapato dele saindo lá na frente com o custo certo ele consegue vender, mas ele não se preocupa com o que a mão de obra sofre, o que a mão de obra passa para poder produzir aquilo. O ambiente às vezes é insalubre, o lugar muito pequeno, ruim, né, assim, não tem assim, grandes asseios, né, a arrumação não é tão perfeita. Então o pessoal podia se envolver um pouco mais com isso e dar uma melhorada, né, se enganjar um pouco mais por fazer o ambiente produtivo, aquele ambiente se tornar mais técnico, com tecnologias mais avançadas. Isso dá para buscar, dá para ver isso aí, não tem problema algum. Só que a maioria não se preocupa, né? A maioria não quer saber muito de melhorar o que já tem. Empresas como a Mariner, como a Democrata, a Ferracini, esse pessoal tem, até porque a condição financeira deles permite que eles façam isso. Mas aqueles que estão começando, eles não, as micro pequenas, que são hoje 80% do mercado, eles não se preocupam muito com isso, né? Eles acham que se você trabalha das 7 às 11, depois da meio-dia e 40, às 5 da tarde, 5 e pouco, tá ótimo, isso é o que você tem que fazer e morreu, né? Não se preocupam muito em buscar uma tecnologia fora. Eles copiam muito um do outro, né? Até modelo, né? Até modelo o pessoal copia. Não faz muito como deveria fazer. E até acho que o Senai tem razão quando ele diz que não copia forma de um para outro, não copia modelo de um para outro. Ele quer desenvolver uma coisa nova. Ele está certo nisso, porque evita, né, que existam dissabores entre duas fábricas que produzem produtos semelhantes, né, com preço muito diferente. Porque a indústria grande tem um custo administrativo muito alto. Então o produto dele também tem um custo mais alto. E a indústria que não tem quase nada, não aplica em desenvolvimento, não aplica em tecnologia, não aplica muito na sua fábrica, o custo é menor e consegue vender um produto semelhante muito mais barato. Pode até não ser de mesma durabilidade, mas ele continua vendendo, entendeu? Então a busca por tecnologia só acontece nas indústrias maiores. As menores normalmente olham por cima do muro, vê o que o vizinho está fazendo e faz igual. Então, esse é um problema na indústria calçadista. É uma indústria até certo ponto, eu não gosto de usar muito essa expressão indústria pobre, mas é uma indústria de menos recurso, né? Uma indústria que não dispõe de muito recurso para poder fazer o que precisa. Caminhando já para finalmente, né? Ficou muito claro que esse padrão da indústria é muito mais taylorista, então, fordista mesmo, do que qualquer outra. Continua sendo e vai continuar por muitos anos, enquanto nós produzimos calçado artesanal, certo? Enquanto não tiver uma máquina. Existe um processo francês, Lifac, se não me engano, anos atrás eu vi isso aí, mas é só para calçado igual, sabe? Você faz 2.000 pares do mesmo produto, da mesma cor, de tamanhos diferentes, mas não tem nenhuma variação, sabe? É a mesma coisa.
Então nós não vamos vender sapato para africano, nós vamos vender sapato para brasileiro, que é exigente, nós vamos vender sapato para europeu, que é exigente, para americano. Então no nosso mercado não cabe outro tipo de calçado, a não ser o de segurança. De segurança é igual, todo mundo veste igual, mas o calçado esse social, casual, isso aí é sapato diferente. E tem que estar mudando de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, tem que estar mudando forma, mudando o cabedal, o modelo do calçado em si, entendeu? Dentro da planta de fábrica, né, desse desenho teve mudanças significativas lá dos anos, desde a experiência da Samelo para cá, ou ainda também vai persistir por muito tempo? Não, persiste até hoje, sabe por quê? Eu visitei há pouco tempo fábricas italianas, elas continuam iguais elas eram no passado, com pouca diferença. Alguns acrescentaram máquina de corte de couro automática, como algumas brasileiras, mas a maioria continua trabalhando ainda como trabalhava há 30, 40 anos atrás, e isso vai persistir assim. Quer dizer, é mão de obra intensa, isso vai continuar do mesmo jeito, porque não tem como fazer sapato bom, sapato de qualidade que não seja artesanal. A máquina ainda não tem essa capacidade de produzir um calçado se não for artesanal. A forma exige que você siga ela plenamente, que ela tenha aquele contorno inigualável de qualidade, sabe, de jeito, de conformação. Se não for, não faz. Nesse caso, a gente pode afirmar então mesmo que o trabalho do homem ainda é muito superior que ao da máquina. Muito. No caso do calçado, muito. E se esse tipo de indústria persistir no Brasil, enquanto persistir, vai ser artesanal. Não tem como. Você vê na China, as máquinas, as fábricas da China, são todas iguais às nossas. Todas. Não tem muita diferença. Só que lá tem mais mão de obra disponível. Quer dizer, quanto mais mão de obra disponível, né, mais mão de obra é aplicada ao calçado. A possibilidade de você fazer mais ou melhor, nem tanto, mas a quantidade você vai fazer maior. Porque o italiano faz pouco, por quê? Porque ele usa mão de obra intensa, muito especializada, como um Ferragamo. Eu conversei com o Salvatore, com o Stefano Ferragamo, que é filho do Salvatore Ferragamo, nessa Francal aí. Ele estava me dizendo, o sapato dele é artesanal mesmo, é um por um, e não tem conversa. E é sapato que custa R$1.000, R$1.200 um par. Por quê? Porque é feito com cuidado, com esmero, né? com tudo aquilo que o sapato tem que ter, que era antigamente. É uma costura Goodyear, é uma alma de aço, é uma palmilha muito boa, feita de couro, não é palmilha de papel, que nem as nossas aí, palmilha de celulose e tal, né? Democrata, o Ferracini ainda põe, por cima da palmilha de celulose, ele põe uma faixa de couro, que é para o seu pé não desgastar muito quando você enfia o pé lá dentro, entendeu? Mas a maioria não, né? É um forrinho ali, simples, né? Bem fininho e tal, por cima daquela palmilha de papel. Você gasta aquele forro, você gasta a palmilha. Então o sapato fica prejudicado, né? É isso que acontece, Tito. Mas eu acho, veja bem, eu acho que nós podemos conversar muito. Eu posso tirar suas dúvidas aí que você tenha, não precisa ser numa entrevista só, não precisamos fazer isso assim, o quanto você quiser. Se você quiser me ligar, entendeu? Eu estou uma dúvida aqui e tal, o que eu falo disso? Uhum. Eu estou nessa indústria aí desde 73, né? Eu estou aí, 2012, eu tenho, sei lá, 40 anos aí, trabalhando só com isso. Quer dizer, toda vez vendo a mesma coisa do mesmo jeito, né? A Marluvas, por exemplo, ela mudou muito o conceito dela de produção quando ela comprou máquina automática de costura do cabedal, que isso foi em 2007. Quando ela comprou máquina injetora de solado de PU de bidensidade, ela injeta duas densidades diferentes, a parte de baixo,
que é a parte que tem atrito com o chão, que ela tem que ter uma abrasividade maior, ela não desgasta rápido, e a parte de cima que cola o cabedal nessa sola, entendeu? Que é mais macia. Então o que acontece? Dá um cushion, né? uma maciez, confirma uma maciez para o seu sapato. Quer dizer, você não fica pisando um negócio duro. Aquilo te dá uma sensação de gostoso, né? De conforto quando você vai usar. Então injeta bidensidade. Tudo isso foi introduzido, né? No decorrer do tempo. Mas no calçado de série do social, do casual, do esportivo, não tem como você fazer isso aí. Porque você não vai produzir a mesma coisa todo dia. Você não vende, né? Você tem que estar mudando. Isso depende de mudar a forma, depende de mudar a costura, depende de um monte de coisa. Quantos modelos tem em média hoje? Porque parece que aumentou muito mais a quantidade. Nossa, aumentou muito mais. Tem empresa que lança por temporada 200 modelos, nossa, 250 modelos, certo? Praticamente não aproveita nada do anterior, as facas. Praticamente joga tudo fora. Por isso que é bom ter o corte automático, porque você evita a faca. A despesa da faca você tira fora. Então a máquina automática corta os modelos que você precisa sem faca. Você não tem que fabricar, produzir faca. Entendeu? E aí você pode mudar a sua modelagem quando você quiser, com o corte automático. Isso facilita muito. Entendeu? Grande parte das empresas que têm dinheiro disponível, elas estão aplicando no corte, porque sabe que ali é o problema crucial. O corte deixa de ser crucial e continua sendo crucial o pesponto. A preparação e o pesponto são cruciais numa fábrica de calçado. Por que eles terceirizaram isso? Para tirar lá de dentro o pepino deles. O problema deles era isso aí. Só que eu acho o seguinte, eles terceirizando, eles estão matando a produção enxuta deles, porque está fazendo estoque na costura. Quando você manda para fora, você não estoca aqui, mas você estoca lá. Porque o cara quer trabalhar com estoque, porque ele não quer ficar parado. Ele acabou uma coisa, ele tem que pegar outra para ele continuar produzindo, porque o funcionário dele está parado na máquina. Então você não estoca aqui, na sua fábrica, mas você está estocando lá no pesponto. Você está deixando de fazer aqui para fazer lá. Então é um problema sério. Você está só transferindo. Onde é que está a sua produção enxuta aí? Não está, né? Porque você não está fazendo. Primeiro você tem que cortar um monte, coloca aqui, né? Aí esse monte aqui é que você vai mandar para a costura. Aí essa costura leva uma semana, 3, 4 dias para te mandar de volta. Está estocado lá, não está parado, você continua cortando aqui. Agora, quando você tem, por exemplo, como nós tínhamos na M2000, isso aí é um negócio bom de fazer, era produção contínua. Nós cortávamos na esteira, pespontávamos na esteira, montava na esteira e despachava na esteira. É uma esteira só. Só que o que era? Esportivo, era um tênis. Você produzia aquilo um monte. Então era a mesma coisa, você, entendeu? Você fazia isso aí na M2000. Isso aí, para você ter uma ideia, em 94 a gente fazia isso. Não faz muito tempo. Por que parou de fazer isso? Parou de fazer porque começou a mudar muito de modelo. Isso não tinha mais jeito de fazer, né? Você colocar isso numa esteira só, ixi, é um pepino danado. Mas ainda assim dá para fazer a produção enxuta no calçado social, se você corta na máquina automática, se você pesponta ele mesmo manual, mas dentro da esteira. Quando o sapato sai lá na frente, ele sai com 3, 4 horas de produção. Você produz. 3, 4 horas você produz um monte. Entendeu? Quer dizer, aí é produção enxuta. Você está fazendo o quê? Você está empurrando. Você não está puxando. Entendeu? Você empurra, aí dá certo. Porque você corta, pesponta e monta e vai embora. Aquilo, você vai empurrando o negócio. Tem que andar. Não é? Não é aquela coisa hoje que fazem assim, olha, em Franca hoje eu não conheço nenhuma. Nenhuma.
Isso foi no tempo passado. Quando eu estive na Marinha, já foi 2008, eles tinham isso, né? Tem o curto-umidê, eles tinham a parte, mas era terceirizado, mas era da própria empresa, mas eram tudo em locais fora também. Então levava tudo. Não, mas eu estou dizendo dentro do próprio teto. Dentro do próprio teto. Você corta, costura numa linha de produção só, entendeu? Dentro do próprio teto, corta, costura, monta e despacha. Tudo num trilho só. Quer dizer, eu não conheço mais nenhuma assim. Nenhuma. Né? Me disseram que o pessoal que fabrica o New Balance no Canadá é assim. Bom, New Balance, peraí, que tipo de... é aquele modelo, tá bom. É um modelo só. Então, tem condição de fazer. Porque você não muda. Se você vai mudar, você muda o que no tênis esportivo? Você muda o desenho do N lá do New Balance, põe para cá, vira para lá, muda a cor e tal. O tênis é o mesmo. Não é? Não muda o tênis. Então, Tito, é isso aí, cara. Mas você não precisa encerrar comigo assim. Você pode, de repente, sei lá, da manhã, você, poxa, tem um negócio aqui. Você está onde? Que cidade? Eu estou aqui. Eu fico foi com Uberaba, né? Eu trabalho em Uberaba e... Então, mas se você de Uberaba quiser me ligar, anota meu celular, 8124-0772. Eu te atendo e falo para você o que é. Alô? Não, agradecer só, me ajudou muito mesmo. Mas não encerra aí não, o que eu puder te falar aí, conforme eu for estudando, e inclusive a produção da tese que eu tenho que concluir, de repente surgindo alguma dúvida, mas eu insisti muito nisso da esteira. Não tem muito engenheiro mecânico trabalhando em fábrica de calçado, não tem. O Carlos do Marília, do Ferracini, Carlos, cabeça branca, ele era da Estrela e ele veio para cá alguns anos atrás tomar conta do Ferracini. Ele é engenheiro mecânico. Mas tem muito pouco. É isso que eu estranho. No Marília eu fui, que no tamanho de fábrica não tinha um engenheiro responsável. Você tem uma ideia, tá? Não existe. Até o RH dos caras é ruim lá. Nós mandamos outro dia uma pessoa boa para eles lá e encontrou um monte de pepino. Você imagina no planejamento desse povo que não tem lá um engenheiro, um cara que possa ajudá-los lá. Como deve ser? Tudo improvisado. Parece aquele tamanho, aquele, sabe? É pepino. Precisa ter engenheiro. E os caras não dão valor ao engenheiro. Mas precisava ter. É fundamental. Até nessa linha, até me ocorreu agora uma questão. Aonde hoje você entende que dá para ter redução de custos? Qual que é o gargalo da indústria? Porque nos anos 90 o maior problema foi a questão da taxa cambial, que eu vi aqui nos anos 90 estava muita exportação, quando veio a paridade R$1, então vamos dizer que era algo externo à indústria, foi um grande problema talvez nos anos 90, mas hoje que dá para dizer que são os grandes gargalos e possibilidade de redução de custo, ou ela já chegou praticamente no limite dessa redução? Não chegou, principalmente nas pequenas e médias. O consumo de matéria-prima pode ser enormemente economizado. Eles desperdiçam muito. O desperdício ainda é o maior problema. Desperdício de couro, de materiais, de tudo dentro da indústria calçadista. É o desperdício de mão de obra, o desperdício de material, o desperdício de energia, sabe? E isso tudo tem que ser levado em conta, sabe? E isso os chineses fazem muito bem. Tá? Eles economizam o máximo tudo que eles podem dentro da produção. E nós não damos muita bola nisso. Essas coisas que não aparecem muito no custo, nós tocamos em frente, vamos em frente, não damos muita bola para isso. E isso é fundamental, isso tem jeito. Eu acho que se as indústrias de calçado tivessem engenheiro de produção, engenheiro mecânico dentro, elas fariam uma economia muito grande. Foi o que a Samelo sempre fez na época dela e sempre foi bem. Quando morreu o seu Wilson de Mello, saíram os engenheiros da fábrica, ela foi embora. Ela não existiu mais. Agora que ela está querendo voltar aí.
a ser produtiva de novo, tentando renascer das cinzas. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que tem que existir engenheiro nessas fábricas todas aí. E o Ferracini vai bem, o Carlos lá toca com maestria, muito mesmo. E lá no Nordeste, a Democrata tem engenheiro. Eles não trabalham sem engenheiro. Trabalham com nego especializado mesmo. Certo? Certo, agradeço mesmo.